Amém, igreja? Como já dei a paz do Senhor, né? Aleluias. Capítulo 21 de Apocalipse. O subtítulo diz assim, igreja: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e ele será o seu povo, e o mesmo povo, ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Versículo 4, para mim o versículo mais lindo que existe. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, porque esta é a segunda morte. Eu queria que alguém colocasse em Apocalipse 2, versículo 10, e lesse por gentileza. Apocalipse 2, verso 10, quem pode ler? Aleluia. Apocalipse 2, versículo 10. Repete mais uma vez essa última parte, meu diácono. Pode se assentar. Irmão, para eu ler essa palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo através de um louvor, que o nome desse louvor é um louvor antigo, se chama O Peregrino. Essa música esses dias falou muito forte comigo, porque esse louvor fala a respeito de estarmos aqui nessa terra e não pertencermos a ela, de estarmos aqui nesse mundo pecaminoso e não pertencemos a esse mundo. E a cada dia que passa me vem uma reflexão, meu pastor, que a cada dia que passa já não era fácil, mas a cada dia que os anos se passam, fica mais difícil
das pessoas enxergarem o caminho do Evangelho. A cada dia que passa, fica mais difícil das pessoas se aproximarem de Deus. E além de ficar mais difícil de se aproximar, fica mais difícil ainda, meu diácono Fábio, ser fiel a Deus. Nesse livro nós podemos ver que João teve uma visão de Deus, a qual o Espírito Santo o mostrou a cidade santa que seria preparada para os escolhidos e para os eleitos. E quando esse louvor falou comigo a respeito de ser um peregrino aqui, é que a ideia que me passou desse louvor é que nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem, igreja. Em que quando o Senhor permitiu que eu e você viesse a esse mundo, foi por um propósito que a gente só vai descobrir quando chegarmos na cidade celestial. E às vezes paramos para se perguntar por que tanta luta, por que tanta prova, por que tanta dor, por que tanta amargura, por que tantas decepções, por que tanto luto, por que tanto sofrimento. E às vezes não buscamos entender o nosso propósito aqui na terra, não buscamos entender o significado de estar servindo a Cristo aqui nessa terra. E precisamos compreender que essa passagem fala a respeito de uma premiação preparada para quem for fiel. Essa passagem fala a respeito de uma coroa que o Senhor entregará para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que não negarem o nome do Senhor, para aqueles que não entregarem a sua vida à concupiscência, para aqueles que não se venderem ao pecado, se venderem às coisas vãs. E por que Deus levou João até essa visão, pastor? Porque Deus teve o trabalho de pegar João e levar a um momento espiritual, para que ele viesse ter a visão do prêmio de quem permanecer fiel. Porque se isso não estivesse aqui na palavra, irmão, não faria sentido eu e você estar aqui nessa noite. Não faria sentido o sacrifício de Cristo. Não faria sentido o Filho de Deus vir à terra, se fosse simplesmente para morrer na cruz do Calvário, por um motivo que não existiria. Então, quando João ele é levado até essa visão, Deus ele está dizendo para a humanidade que aquilo que nós passamos aqui não é em vão. Aquilo que nós enfrentamos todos os dias, que muitas das vezes parece até fazer com que eu e você tenha vontade de desistir, enfraquecer, retroceder. Muitas das vezes largar o propósito pelo meio do caminho. Largar a nossa cruz, porque muitas das vezes se torna pesado demais. E qual o sentido de servir a Deus? Qual o sentido de servir ao Senhor, se não fosse por um propósito maior, por uma soberana vocação que foi preparada desde o início da fundação dos tempos? Porque quando Deus ele vai no jardim do Éden, igreja, após ele criar o jardim do Éden e criar o homem, a Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus se apresentava para Adão e Eva e os visitava. Mas um certo dia, um homem deu ouvido a uma serpente. Uma mulher deixou ser levada, ser induzida por ofertas, por convites. E acabou perdendo a oportunidade de habitar no jardim do Éden. Então, quando esse homem pecou, cometeu uma transgressão perante o Senhor, e foi necessário que um lugar santo como o jardim do Éden não mais tivesse acesso por um homem pecaminoso.
E então Jesus vem à terra como Filho de Deus para salvar um povo que até hoje, irmão, se eu e você olhar para o que está acontecendo no mundo hoje, não precisa ir muito longe, irmão. Nos becos e vielas, pessoas morrem todos os dias. Nas bocas de fumo, pessoas morrem todos os dias. Jovens, adolescentes, crianças. E quando olhamos para o mundo, vemos muitas atrocidades que ao ponto de eu e você dizer que a humanidade não é digna de misericórdia. E se eu e você olhar para o nosso passado, a primeira coisa que Satanás vai querer rotular em mim e em você é que nós não somos merecedores da salvação. Porque se eu e você olhar para o nosso passado, nós vamos ver que eu e você era um projeto falido que o Senhor investiu, que o Senhor colocou tudo que Ele tinha, entregou seu único filho, seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, e que eu e você pudesse ter a oportunidade de entrar na cidade santa pelas portas. E a Bíblia vai dizer que nessa passagem João vê uma cidade no alto, como uma noiva, ataviada, preparada, pronta, vestida para o seu noivo. E João ainda vê que, a partir do momento que ele vê a cidade, aquele que está sentado no trono diz para João: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E vamos olhar para dentro de nós, igreja, e começamos a fazer uma retrospectiva. Por que eu sofro tanto? Por que eu passo por tanta luta, tanta prova, tanta dor, tanta mágoa, tanto sofrimento? Ao ponto de eu e você olhar para a luta, olhar para a prova e querer parar, jogar tudo para o alto e desistir do propósito, desistir do projeto. E não é isso que o Espírito Santo de Deus quer de mim e de você. Aonde um mundo em que muitas pessoas estão parando no meio do caminho, muitas pessoas estão perdendo a direção, o foco da onde Jesus quer nos levar. Uma geração que não quer mais adorar, uma geração que não quer mais voltar o coração para Deus, uma geração que não quer mais se consagrar, uma geração que não quer mais ouvir a palavra do Senhor, uma geração que não quer mais chorar, uma geração que não quer mais aquebrantar o coração. E o que é que faz? Se o Senhor olhasse para a humanidade como eu e você olha, eu e você não estaríamos aqui. Mas o Senhor, Ele é amor, irmão. O Senhor, Ele, quando Ele vem, envia o seu Filho para sangrar 3 horas e meia em um madeiro, não é simplesmente porque Ele sentiu pena de mim e de você. É porque Ele sabia que se dependesse de mim e de você, nós seríamos perdidos para o inferno. Se dependesse das nossas atitudes, se eu e você não estivéssemos aqui com um propósito, com o nosso coração voltado à direção do Senhor, com o nosso coração como uma flecha apontada para a salvação, irmão, eu e você não teríamos sentido de servir a Deus. Mas sabe por que eu e você? Porque nós servimos a Deus, irmão. Porque nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes da graça de Deus. E eu escutei uma palavra essa semana que dizia que quando Deus Ele criou os peixes, Ele falou com o mar. Quando Ele criou as árvores, Ele falou com a terra. Mas quando Ele criou o homem, Ele falou consigo mesmo. E a pessoa fez essa pergunta: mas por que você está falando isso? Aí a pessoa respondeu: porque quando tira o peixe do mar, ele morre.
Quando tira a árvore da terra, meu diácono Gilival, ela seca. E a resposta, quando o homem se afasta de Deus, é óbvia. Nós morremos espiritualmente. Quando a minha mente não consegue mais olhar para o propósito, quando aquilo que está na casa do Senhor, aquilo que eu faço, aquilo que eu presto ao Senhor, em adoração, em sacrifício, para mim não é mais perda. Eu perdi totalmente o foco e a direção daquilo que Deus me chamou, irmão. Só que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esse sim será salvo. E para eu não perder o foco da palavra, no versículo 2, a Bíblia diz: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Muitas pessoas, irmão, infelizmente, meu diácono Gilival, não irão alcançar. Muitas pessoas não irão alcançar essa dádiva, irmão, porque o prazer do mundo tem sido muito forte. Muitos não querem abdicar de algumas coisas que dão prazer à carne. Muitos não querem abdicar dos momentos de prazer, achando que o Espírito Santo de Deus, ele não vê. Achando que porque o pastor não sabe, porque a pastora não sabe, porque o diácono Anderson não sabe, porque o corpo eclesiástico não sabe, acha que vai ficar por isso mesmo, e lá naquele grande dia, conseguirá entrar na cidade santa pelas portas. É engano do diabo, irmão. É engano, irmão. Porque no versículo 2, a Bíblia diz que o mesmo Deus que está comigo aqui, estará comigo lá também no céu, irmão. O mesmo Deus que é o meu Deus aqui, será o meu Deus lá na cidade celestial, igreja. Então quando eu sou fiel a Deus aqui, Ele também será fiel a mim lá em cima. E que coisa boa será quando Ele preparar a grande santa ceia e chamar você e eu pelo nome, igreja. Saber que o sofrimento já passou, saber que a dor não vai mais te afligir, saber que o luto não vai mais te machucar, irmão, e que as pessoas que se foram para o céu, que deixaram essa terra, nós iremos encontrar em corpo de glória, irmão, e vamos se alegrar porque nós vencemos aqui, irmão. Então o ouro que está preparado lá é muito mais precioso do que o prazer que nós vamos viver aqui na terra, igreja. Então precisamos perder aqui para ganhar lá no céu. Precisamos largar aqui as coisas que são daqui, porque nós não somos daqui, igreja. Quando eu e você sabem a identidade que nós carregamos, nós não carregamos identidades humanas. Por mais que você vá no cartório e se registre, essa identidade é só daqui da terra. Mas a sua identidade celestial, irmão, ela não é carimbada pelo cartório humano. Ela não é carimbada pelo cartório aqui da terra. Só um juiz que mora lá no céu, chamado Jesus Cristo de Nazaré, só Ele que pode carimbar a minha e a sua identidade. Só Ele que conhece as minhas obras e as suas obras. E quando Ele chegar, Ele pedirá para mim e para você mostrar as mãos. E o que terá em nossas mãos? Eu estava conversando com minha esposa hoje, e eu disse a ela: você sabia que naquele grande dia, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros passarão diante dos nossos olhos, e o Senhor nos apresentará cada um deles? E o que é que você tem feito para melhorar a sua vida? O que é que você tem feito para merecer entrar na cidade santa pelas portas? O que é que eu e você tem feito para que o Senhor venha chamar eu e você pelo nome? Será que o Espírito Santo é só mais um movimento? Será que o Espírito Santo é mais uma pessoa qualquer que eu e você não dá mais atenção, irmão? Não. O Espírito Santo continua sendo soberano, continua sendo perfeito,
continua falando com o coração de muitos, continua tocando, continua curando, continua libertando, mas infelizmente as mentes de muitos, os pensamentos, os ombros estão sobrecarregados com preocupações, estão sobrecarregados com pensamentos que nos afastam do Senhor, e acabamos que não damos a atenção devida à presença de Deus, irmão. E a cada dia a nossa fé vai escorrendo pelos nossos dedos, a cada dia a salvação vai escorrendo pelos nossos dedos, e quando vamos tentar recuperar, já é tarde demais, irmão. Porque a Bíblia diz, irmão, que para aqueles que praticam iniquidade, para aqueles que praticam coisas que desagradam ao Espírito Santo, só tem um destino: é lago de fogo e enxofre. E no versículo 4, já vou encerrar, que para mim é um versículo que me dá tanta esperança, irmão. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muitas das vezes levamos uma vida boa, irmão. Temos dinheiro, temos saúde. Muitas das vezes as coisas que nós sonhamos acontecem. E quando parece, meu diácono, que está indo tudo bem, quando parece que a gente não vai enfrentar nenhuma aprovação, cai de repente no nosso colo, muitas das vezes, as piores notícias que podemos esperar. E muitas das vezes são coisas que aos nossos olhos, meu pastor, é injusto acontecer. Seja uma notícia de enfermidade, de uma morte, de uma doença. Somos acometidos todos os dias por muitas notícias, sejam elas boas ou ruins. E tem situações que parece que não vai terminar. Tem provações que nos trazem tanta dor, tanta tristeza, que a gente parece que só nasceu para sofrer, mas não é isso, igreja. Não é assim que nós temos que pensar. Quando nós entendemos que existe uma cidade preparada para receber os santos, para receber aqueles que são os fiéis, a nossa mente, a nossa percepção da salvação, ela tem que mudar, igreja. Queremos receber o melhor de Deus aqui na terra, mas não é isso que a Bíblia diz. Queremos ser exaltados aqui na terra, queremos viver bem aqui na terra, queremos ser pessoas bem tratadas, queremos ser pessoas bem sucedidas aqui na terra. Mas muitos, por ser bem sucedidos aqui na terra, acabam se esquecendo de ser bem sucedidos lá no céu. Porque a Bíblia diz que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. Nós vemos aí, irmão, pessoas com muito dinheiro, pessoas bilionárias, meu pastor, de carrão, a conta não dá nem para contar os dígitos. Vai comprar alguma coisa, passa um cartão, não olha nem quanto foi que saiu da conta, mas não compra saúde. Quando a morte bate na porta, não tem como pagar ela para ela dar a volta, para ela sair fora. Quando a notícia ruim vem, não tem como comprar, a saúde não tem como comprar. Você pode pagar o melhor hospital, da mesma forma que aquela mulher que sofria com fluxo de sangue fez, gastou tudo que tinha, mas o dinheiro não trouxe a ela a cura. O dinheiro não trouxe a ela a melhora, só que trouxe a ela a melhora foi quando ela entendeu que mesmo se arrastando, teria que tocar em Jesus de alguma forma. E é assim que nós precisamos entender a salvação na minha vida e na sua vida. Podemos ser ricos, milionários, mas muitas das vezes
Pessoas ricas e milionárias são vazios por dentro. Pessoas ricas e milionárias gastam milhões de dinheiro, milhões em hospitais caros, em carros do ano. Mas quando a coisa aperta, só clama a um. É a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, que quando aquele jovem rico foi até Jesus e disse: Jesus, eu cumpro todos os teus mandamentos, eu obedeço a tua palavra, eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor ordenou. Jesus olha para ele e pergunta, e diz, na verdade: vai lá, vende tudo que tu tem e depois volta e me segue. E eu te faço uma pergunta: onde está o teu coração nessa noite? Aonde estão os teus pensamentos nessa noite? Em quem você tem pensado quando você entrou aqui no culto? Será que o meu coração, o seu coração, quando entrou por essa porta, veio com o propósito de adorar ao Senhor, ou simplesmente para cumprir tabela, irmão? É uma pergunta para mim e para você. E no versículo 5 diz assim: o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E se ele não tivesse escrito aqui nesse livro, como eu e você teria certeza de que a salvação é real? Como eu e você teria certeza de que o céu existe? Porque a Bíblia diz que ele mandou João escrever, e disse: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, tudo que está na Bíblia está se cumprindo, igreja. Desde a fundação dos tempos está se cumprindo. E a Bíblia diz que a palavra não passará, irmão. Então aí a importância de eu e você ter fidelidade ao Senhor. De eu e você, por mais que seja dura a vida, por mais que nós possamos a ser sobrecarregados de ataques espirituais, não podemos desistir, não podemos largar a coroa, não podemos parar no meio do caminho, jogar o propósito fora, porque isso é dar ousadia para o Satanás lançar eu e você no lago de fogo, irmão. No século 21 nós precisamos acordar, porque a cada dia que os anos passam, precisamos entender que a salvação do Senhor, ela é ganhada, ela é tomada à força, igreja. É você lutar contra o seu próprio eu, é você lutar contra a sua própria carne, o seu próprio ego, e entender que muitas das vezes precisamos dobrar o nosso joelho e calar, ouvir o Senhor falar. E no versículo 6, disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, dar-lhe de graça da fonte da água da vida. Sabe o que é que complica? É que muitas das vezes nós viemos para a igreja, ouvimos a palavra e levamos como se fosse um culto normal. Viemos à casa de Deus, a palavra é ministrada, Deus fala ao nosso coração, e muitas das vezes não queremos ouvir.